E aí, gente bonita, vestibulandos bonitos aí por todo o Brasil, aí que estão se preparando para as provas de final de ano, para o Enem, etc, etc, etc. Vamos começar a nossa videoaula de História do Brasil. Estou muito empolgado porque a gente vai entrar em república, mesmo que seja a República Velha. A primeira república brasileira já é república, hein, gente? Então a gente vai começar aqui a estudar tudo isso. Preparem-se, porque agora a gente vai entrar num caminho sem fim. Porque a República é desde 1889, com a sua proclamação, até hoje. Mas antes eu gostaria de te convidar a me seguir nas redes sociais para a gente trocar uma ideia por lá. Os links estão aqui na descrição, vamos com calma, tranquilidade, mas depois que você assistir esse vídeo, vai lá para a gente trocar uma ideia, tirar dúvidas, entre outras coisas. E também não deixar de se inscrever aqui no canal, não custa nada, é tão bacana e a gente troca uma ideia também depois, né? Vocês acompanham aqui as novidades do canal, ok? Gente, então vamos começar a nossa aula com tranquilidade de Brasil República. Inicialmente, hoje a aula é sobre República Velha, que é o período que vai de 1889 com a proclamação de Marechal Deodoro da Fonseca. A gente já falou disso, da proclamação, dos motivos que o Marechal, que o exército brasileiro deu o golpe na monarquia em Dom Pedro II e vai até 1930, até o Vargas entrar no governo. Mas, gente, quem que deu o nome de República Velha? Foi Getúlio Vargas. Por quê? Para mostrar que tudo que veio antes dele está ultrapassado. Então esse nome não era utilizado durante a República Velha. Quem deu esse nome foi o Vargas, ok? Então guardem, de 1889 a 1930, República Velha, tema da aula de hoje. A gente vai falar de muita política, muitos trambiques, muita coisa vai acontecer aí nessa aula de hoje. Olha só, mas antes eu queria, deixa eu me ajeitar aqui, né? Mas antes eu queria falar para vocês uma coisa muito importante, tá? Que a República Velha é dividida em dois períodos, basicamente, e a gente vai trabalhar aqui hoje essa divisão desses dois períodos. O primeiro período, dentro da República Velha, a gente chama de Espada, República da Espada. É o primeiro período que vai de 1889 a 1894. Amigos, e o que é a República da Espada? Espada te lembra o quê? Espada é instrumento militar. Significa o quê? A República da Espada é um período onde os militares estão governando o Brasil. Eles mesmos que deram o golpe no Império, que tiraram Dom Pedro II do poder, agora vão governar o Brasil. Os dois presidentes que a gente tem aqui nesse período pequeno, chamado de República da Espada, são o Marechal Deodoro da Fonseca e depois o vice dele, o Marechal Floriano Peixoto, mais conhecido como Marechal de Ferro, ok? Dentro desse período da República da Espada, a gente tem um pequeno período que a gente chama de período provisório, mas vamos pensar na República da Espada como um todo. O que são os militares no poder? Primeira coisa que a gente tem que saber é, para a gente tirar a República da Espada de um momento provisório e tornar uma república, basicamente o período republicano definitivo, o que nós precisamos, gente? É lógico que a gente precisa de uma Constituição que vai definir período eleitoral, que tipo de governo nós somos, tudo isso, ok? Então é importante que você saiba que a gente vai começar a construir a nossa segunda Constituição no Brasil e a nossa primeira Constituição republicana em 1891. A primeira Constituição republicana, então, foi em 1891, ali no governo do Marechal Deodoro da Fonseca. E o que essa Constituição, por que ela é tão importante, o que ela define? Importante saber que a proclamação da República ainda excluiu grande parte da população brasileira, até mesmo porque vocês vão entender que nesse período aqui, a elite sempre vai ter o poder nas mãos, né? O que não é tão assim difícil de entender, até mesmo porque os nossos dias atuais também é basicamente isso. Mas essa Constituição dizia o que para a gente? Que os mandatos eleitorais, tá, eles serão cumpridos por presidentes, a gente se torna uma república federativa, ok? Tranquilo, uma república federativa, e a gente vai usar uma bandeira, que é uma bandeira que tem lá os dizeres do Brasil, os dizeres positivistas, ordem e progresso, ok? Então tá lá o verde e o amarelo. Esse verde e amarelo, só para constar, ainda é uma homenagem à família real, porque o verde e amarelo não tem ligação necessariamente com a mata, o verde, e o amarelo é o ouro brasileiro. Isso é uma homenagem. Essa bandeira, ela é muito parecida com o que é a bandeira do Império Antigo, desde os tempos lá de Dom Pedro I e Dom Pedro II.
o verde e amarelo se mantém. O que troca é que a gente tira a coroa e coloca agora um círculo azul aí, com cada estrela representando agora um estado brasileiro. E as palavras aí de ordem e progresso, que são dizeres positivistas que a gente falou na nossa última aula, o que é nesse sentido o positivismo, né? A questão da ordem e do progresso. Inicialmente pensava em colocar uma outra bandeira. Na verdade, a bandeira do Brasil, da República provisória, nesse período provisório, ela era uma república muito parecida com os Estados Unidos, porque a gente teve um modelo dos Estados Unidos na questão da República, mas logo isso depois foi transformado, aí virou essa bandeira que a gente tem hoje em dia. Ok, e o que a gente precisa saber? Que agora uma parte maior da população tem direito ao voto. Só que não se enganem achando que seria a população como um todo. Nós estamos falando de homens acima de 21 anos que sejam alfabetizados. Como assim? Mulheres não podem votar e analfabetos não podem votar. O voto dos analfabetos é algo muito recente, inclusive, tá, gente? E esse voto era só isso? Homens acima de 21 anos alfabetizados? Não, esse voto também era aberto. Você tinha que falar em quem votava. Se você unir todas essas características do voto que eu falei para vocês, mais essa última, que talvez seja a mais importante característica dessa época, a gente vai dar um nome, um apelido para esse tipo de voto, que é voto de cabresto. Aí você fala assim, por que voto de cabresto? Porque assim que abrirem processo eleitoral, olha só, assim que abrirem o processo eleitoral, você vai ter que ir lá e falar em quem você vota. Na verdade, a maior parte dos eleitores no Brasil estavam concentrados na zona rural, ok? Questão de falar assim, quando que a população urbana ultrapassou a população rural? Isso é muito mais para frente, anos 50 para frente aí, que a população urbana se tornou maior em números do que a população rural. Então, a maior parte dos eleitores estava na zona rural e a maior parte eram funcionários de grandes fazendeiros. Basicamente, a gente vai entender isso depois como os grandes cafeicultores. Então, o fazendeiro, tá, ele chamava os seus empregados, seus funcionários para votarem no candidato dele. E você tinha que falar em quem votava, porque assim o grande proprietário ele conseguia controlar na sua fazenda quem estava votando do jeito que ele queria. Tá? Então, por isso que chama voto de cabresto. Vocês estão percebendo que uma maior parcela da população vota, mas mesmo assim existe um controle da elite. Tá? Então, assim, você vai lá, entra lá na fila lá das eleições e certamente vai ter um capanga atrás de você, o capanga contratado pelo dono da fazenda, para saber em quem que você está votando. E o que acontecia? Às vezes, quando o fazendeiro poderosíssimo, você não conseguia, você ia lá e pensava em votar em outra pessoa, você ficava com medo e acabava votando no candidato aí do seu patrão, né? Na verdade. E justamente chama voto de cabresto, que é como se o patrão estivesse em cima, montado no eleitor, como se ele fosse um cavalo e ele que guia o eleitor. É como se ele estivesse ali no cabresto, né? Tem charges aí que vão falar um pouquinho desse período. Mas isso dá uma característica muito importante da República Velha, que é o sistema eleitoral do Brasil durante a República Velha é um sistema eleitoral fraudulento, tá? Porque podem acontecer várias fraudes, e é um sistema eleitoral extremamente frágil, vocês estão percebendo? Porque, na verdade, tudo pode acontecer porque a elite domina o voto das pessoas. Isso é muito importante, e isso foi colocado lá na Constituição de 1891, e isso vai ser modificado só no período lá do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas depois lá na frente vai falar assim, eu quero modificar isso aí, e o Brasil vai ganhar aí uma outra característica que depois vai ser o voto secreto. Mas por enquanto é o voto aberto, que a gente apelida de voto de cabresto. Outra coisa importante que a gente entende aí da República Velha é que o Brasil vai adotar um sistema que a gente vai chamar de federalismo. Prestem bem atenção nisso, gente, porque isso é muito importante. Se vocês não sabem o que é federalismo, vocês precisam saber isso agora, tá? Federalismo seriam estados e governo federal. Normal, ok? Estados e governo federal. Só que os estados no federalismo, eles devem ter mais autonomia, ok? Eles precisam ter
mais autonomia. Eles não são necessariamente subordinados ao governo federal. Por que eu falo, em tese, o Brasil deveria ser assim? Porque o Brasil não é 100% assim. A Constituição Federal, ela acaba sendo muito maior do que qualquer Constituição estadual. Ah, você não sabia que o seu estado tem uma Constituição estadual? Eu estou falando para vocês podem procurar aí que o estado de vocês tem uma Constituição estadual. Só que ela é, em grau de importância, muito menor do que a federal. No federalismo, se você pensar no federalismo de uma maneira mais assim correta, né? Correta não, mais literal, a Constituição do Estado deveria ser um pouquinho mais autônoma do que a federal. Não é isso que acontece no Brasil, mas o Brasil estava lá, né, em vozes dizendo, o Brasil adotou o sistema federalista, que na prática a gente sabe que não era assim que funcionava muito bem. E uma outra característica importante da República Velha é que o Brasil abandonou o padroado dos tempos do Império, que significa Igreja Católica subordinada e ligada ao Estado, e agora nós somos um Estado laico, tá? Mas muito importante para que todo mundo saiba, Estado laico não é Estado ateu, não é Estado que prega contra a religião e que você não pode acreditar em Deus. Estado laico é o Estado de respeito a outras religiões. Tá? Então, nesse caso, o Brasil se torna um Estado laico junto com a República. Vocês estão percebendo o que é a transformação que está acontecendo no Brasil? A cada videoaula, a gente coloca um ponto a mais de transformação. E está acontecendo, vocês estão percebendo? Tudo bem, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho mais de economia. No período do Marechal Deodoro da Fonseca, aí a gente ainda está na República da Espada, a gente vai ter um ministro importante chamado de Rui Barbosa, uma personalidade extremamente importante para a história do Brasil, que vai tentar fazer talvez uma recuperação econômica do Brasil. Vocês concordam comigo que se a gente mudou de império para a República, quer dizer que as coisas não estão bem. O Brasil está em crise. Tá? Ninguém quer enganar ninguém aqui e falar assim, mudou porque queria. Se as coisas estivessem boas, não ia mudar. O Brasil está passando por um processo de crise política, crise econômica. E aí a gente vai ter uma política feita aí por esse ministro no governo do Marechal Deodoro da Fonseca, o Rui Barbosa, chamada de política do encilhamento. O que é isso? É uma política econômica. O Brasil precisa começar a se modernizar. A gente é muito dependente da economia cafeeira, da agricultura. Mas o Brasil precisa começar a se modernizar. E o que o Rui Barbosa vai fazer? O que é o encilhamento? Ele vai aumentar a produção de moeda, aumentar a produção de papel moeda no Brasil para poder começar a dar crédito à empresa, para começar a industrializar, né? Para poder pagar salário de pessoas aqui no Brasil, de trabalhadores aqui no Brasil. Mas qual que é o problema de aumentar a emissão do papel moeda? Porque o aumento da emissão do papel moeda tem que estar de acordo com o lastro, tá, gente? Vamos entender, lastro é a riqueza de uma nação. Naquele período, a gente chamava de lastro-ouro. A riqueza da nação era contada pela quantidade de ouro que a gente tinha na nação, no governo, tá? Que a gente tinha no Banco Central. Esse é o lastro-ouro. Cada moeda que circula, prestem bem atenção, cada moeda que circula na rua, ela representa um pedaço da riqueza nacional que está guardada no Banco Central, tá? E nesse caso, cada nota de papel, cada moeda representa um pedacinho do nosso ouro que está guardado, tá? Que é o nosso lastro-ouro, que na época a medida era contada por ouro, tá? A riqueza de uma nação era contada por ouro. Hoje não é mais, hoje é por dólar, hoje vem através do PIB, do Produto Interno Bruto, por aí vai. Mas o que acontece? Se você aumenta a emissão de papel moeda, mas não aumenta a quantidade de ouro que você tem guardado, quer dizer que cada papel moeda que está circulando nas ruas representa agora um pedaço menor do lastro-ouro. Tá? Porque ela precisa representar o lastro-ouro, mas se você aumenta, quer dizer que você está dividindo mais ainda a riqueza, está dividindo mais ainda o lastro-ouro. Significa o quê? Nós temos uma moeda que vale menos. Significa? Nós temos então uma moeda mais desvalorizada. Significa o quê então, gente? De novo, significa Rui Barbosa aumentou a emissão de papel moeda, mas não aumentou a riqueza nacional. Significa que nós temos então uma moeda desvalorizada. Mas ele deu crédito para empresas, indústrias que estavam abrindo, só que isso gera o quê? Desvalorização da moeda / inflação. Ou seja, foi uma medida, não diria inocente. Rui Barbosa era uma personalidade muito inteligente, mas talvez assim meio que sem saída. O Brasil não tinha de onde tirar riqueza. Aumentou a circulação de papel moeda. Mas aumentando a circulação de papel moeda e não aumentou a riqueza nacional,
Ou seja, nós temos uma moeda desvalorizada. Estamos em crise. Então vocês estão entendendo que na parte econômica é complicado o Brasil. O Brasil está passando por um período muito complicado, até mesmo porque um dos motivos é porque a gente não tem uma indústria. A gente é muito dependente da economia agrária, da economia, nesse caso aqui, cafeicultora, da economia cafeeira. Então é difícil pensar o Brasil, porque o Brasil está engatinhando na República. Vocês conseguem perceber qual que é essa crise, o problema das mazelas sociais e políticas que o Brasil está vivendo? Isso acaba ficando um pouquinho maior com algumas revoltas que acontecem no Brasil ainda na República da Espada. Vou dar um exemplo para vocês. Em 1891, nós tivemos no Rio de Janeiro a famosa Revolta da Armada, ou Primeira Revolta da Armada, porque a gente teve uma outra alguns anos depois. E o que era a Revolta da Armada? Marinheiros de origem humilde. Quando eu falo origem humilde, aí eu vou falar a verdade para vocês. Não é só humilde. Os marinheiros, na maioria aqui no Brasil, naquele período, eram ex-escravos, tá? E o que eles queriam? Os marinheiros, eles queriam a renúncia de Marechal Deodoro da Fonseca, porque a Marinha, principalmente, ela tinha uma rixa com o Exército. Porque eles queriam também a equiparação salarial, melhores condições de trabalho. A Marinha recebia muito menos do que o Exército. E o governo brasileiro é do Exército. O que a Marinha fez? A Marinha, para reclamar com o Marechal Deodoro da Fonseca, eles ocuparam a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro caso as suas necessidades não fossem atendidas, tá? Então, assim, para a Marinha, o tipo de revolta que a Marinha faz, você pode parecer que é fácil. Não é fácil, mas é uma revolta bem específica de levar os navios para o litoral, né, na verdade para a Bahia, e ameaçarem bombardear as cidades. Nesse caso, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Bom, essa pressão ela deu certo, o Marechal Deodoro da Fonseca acaba renunciando, tá? A gente está com crise política, crise econômica, o Deodoro da Fonseca renuncia. E aí, quem que entra depois do Marechal Deodoro da Fonseca? Marechal Floriano Peixoto. Ele era o vice do Marechal Deodoro da Fonseca, mas na verdade a Constituição brasileira dizia que na ausência do presidente, a Constituição de 1891, nós teríamos que abrir processo eleitoral. E o Floriano Peixoto assumiu o governo de maneira inconstitucional. Por quê? Porque ele assumiu e não deveria ser ele. Deveriam abrir um novo processo eleitoral. Então vocês já sabem que o Floriano Peixoto começa já o seu governo com muita pressão. Que tipo de pressão? Nós tivemos aí a segunda revolta da Armada no governo do Floriano Peixoto. Marinheiros, só que dessa vez agora eles perderam força no Rio de Janeiro depois do fim da Revolta da Armada 1. Agora eles vão para a segunda Revolta da Armada, que vai ser na cidade de Desterro, tá? Basicamente ali em Santa Catarina. E eles fazem as mesmas exigências, eles querem a renúncia do Floriano Peixoto e que ele siga a Constituição e abra processo eleitoral. Mas essa segunda revolta da Armada, ela se une com uma outra revolta que está vindo lá do Rio Grande do Sul e chegando ali em Santa Catarina também, chamada de Revolta Federalista. Tem alguns que vão falar que ela chama Revolução Federalista, mas você pode falar, não tem importância. Revolta ou revolução, tem diferenças nos termos, mais para frente a gente fala, mas em alguns locais a gente acha como Revolução Federalista. E o que vai ser essa Revolta Federalista? Vai ser uma revolta que vai estar ali no sul, que vai se unir à segunda revolta da Armada ali em Santa Catarina e que queria que o Brasil se tornasse, de fato, uma república federalista. Federalista significa o quê, gente? A gente falou agora há pouco que federalismo seriam estados com mais autonomia. Que o Brasil, esses estados não têm essa autonomia toda. Quer dizer que a gente é federalista. Era federalista ali no papel, mas na prática não era. Então o Partido Federalista ali do Sul queria essa maior autonomia. E aí eles entraram num combate, num conflito político e armado em Santa Catarina, no sul, tá? Mas chegou até Santa Catarina contra o Partido Federalista contra o Partido Republicano Rio-Grandense, que apoiava o Floriano Peixoto. Então guardem isso. Partido Federalista queria mais federalismo.
estados mais autônomos, contra Partido Republicano Rio-Grandense, que apoiava Floriano Peixoto. E esse Partido Republicano Rio-Grandense tinha como seu principal líder ali um cara chamado Júlio de Castilhos. Então eles entraram em conflito, o Partido Federalista acabou se aliando aí à causa da Revolta da Armada 2, ou a segunda Revolta da Armada, e eles partiram para o conflito contra, né, o Partido Republicano Rio-Grandense / apoiadores de Floriano Peixoto. Bom, gente, Floriano Peixoto, ele destruiu qualquer sonho dos federalistas ali, né? Ele reprimiu violentamente. Uma das diferenças que a gente costuma dizer entre Floriano Peixoto e Marechal Deodoro da Fonseca, os dois eram marechais, né? A patente mais alta do exército na época, que hoje não existe mais. Existe só em caso de guerra, tá? Aí é escolhido um marechal. Mas o Floriano Peixoto ele era muito mais agressivo ao lidar com as revoltas. E o Floriano Peixoto, após reprimir essas revoltas, ele ficou conhecido como um marechal de ferro, porque ele trata as revoltas com punho de ferro. E depois disso, a região onde foi feita essa segunda revolta da Armada e também o que a gente estava falando aqui, que era um pedaço aí dessa Revolução Federalista, ali se tornou a cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Você nunca parou para pensar por que Florianópolis chama Florianópolis? Em homenagem ao Floriano Peixoto, que destruiu ali os seus opositores na região. Tudo bem, gente, mas diferente de Marechal Deodoro da Fonseca, o Floriano Peixoto ele tinha apoio de uma elite cafeicultora. E por esse apoio à elite cafeicultora, ele abriu o processo eleitoral no Brasil. Vamos ter agora o primeiro processo eleitoral para a escolha de presidentes no Brasil. E os cafeicultores, como uma grande elite aqui no Brasil, principalmente paulistas e mineiros, os ricos, eles queriam chegar ao poder, começar a colocar os interesses deles na frente da população. Então, eles apoiaram Floriano Peixoto e quando a gente tem a abertura do primeiro processo eleitoral, a gente vai ter o primeiro presidente aí, Prudente de Moraes, a gente acaba o momento aí que a gente chama de República da Espada, que está dentro da República Velha, e entra agora no que a gente vai chamar de República Oligárquica. Ou seja, saíram os militares, abrimos processo eleitoral, agora é República Oligárquica. O que é oligarquia? O que todo mundo precisa saber? Oligarquia significa poder para poucos. Quem são esses poucos? A elite cafeicultora brasileira, que são os bambambãs aqui da parada. Desde os tempos de Dom Pedro II, como a gente estudou aqui, o Brasil é dependente desse produto, o Brasil é dependente da exportação do café. Ou seja, nós estamos colocando no poder agora as pessoas mais ricas e influentes do Brasil. Então a gente sai de República da Espada e entra em República Oligárquica, a República de poucos. E dentro da República Oligárquica, a gente costuma dizer que existe um conchavo entre os ricos aqui no Brasil, que a gente entra e chama essa república também dentro dela de política do café com leite. Aí você fala assim, café com leite, por quê? Porque é uma aliança aí entre PRP, Partido Republicano Paulista, e PRM, Partido Republicano Mineiro. Como é que é isso? Os dois estados mais ricos do Brasil, mais influentes e que têm o maior número de eleitores do Brasil. Política do café com leite por quê? Porque São Paulo era um grande representante da exportação do café brasileiro. E Minas Gerais era um grande representante da exportação do café brasileiro. Você fala, mas não é café com leite? Minas não é leite? Ô, gente, Minas produzia leite, São Paulo também produzia leite. A gente fala café com leite, tá? Só para diferenciar Minas de São Paulo no nome. Porque Minas, talvez aí tem muita gente que fala que Minas era até maior exportador do que São Paulo na questão do café, tá? Então assim, porque você fala assim, pô, leite, como é que você exporta leite, gente, lá em 1894, quando a República Oligárquica começou? O período da República Oligárquica é esse período de 1894 a 1930. Como é que você exporta leite para a Europa? Então Minas era um grande produtor de café também. O leite é para a gente dar essa diferenciada. E esses dois partidos, Partido Republicano Paulista e Partido Republicano Mineiro, costumavam revezar a campanha eleitoral para presidente, tá? Ou seja, no ano, os paulistas eles vão indicar o candidato, o maior candidato e o mais forte, e Minas apoia. No outro ano, Minas indica o candidato e São Paulo apoia. Então é uma política de panelinha, é uma política de oligarquia, é uma política de café com leite. Vocês estão percebendo o que está rolando aqui? E como que eles conseguem sempre se eleger? Nem sempre eles se elegem, mas na maioria das vezes eles se elegem.
Através do voto de cabresto. Lembra que a gente falou que os cafeicultores eles são ricos e a maior parte dos eleitores estão na zona rural? Pois é, os dois estados mais fortes, mais influentes, com maior número de eleitores, São Paulo e Minas. Então, uma política de conchavo aí. Que um dos presidentes aqui no Brasil, ele vai... o chamado Campos Salles, que é nesse período da política do café com leite, ele também vai dar um outro nome para isso, que a gente chama de política dos governadores. É fácil, vou deixar aqui para vocês um esqueminha na tela, que é muito importante saber isso. O coronel, que é o dono da fazenda ou o cafeicultor, a gente já explicou aqui em outra aula por que ele se chama coronel, porque a elite agrária no século XIX comprava a patente de coronel. O coronel, o fazendeiro, né, o cafeicultor muito rico, ele colocava os seus eleitores para escolherem os políticos, tá? Então eles conseguiam eleger os políticos. Então colocava lá um governador do estado, por exemplo. Esse governador ajudava o presidente, na maioria, todos eles eram cafeicultores. O presidente voltava às suas ações políticas para proteger o governador, que eles são do mesmo meio, são cafeicultores, e o governador voltava às suas ações políticas para proteger o grande produto, que é o café, e os fazendeiros de café que ali o elegeram ele e o presidente. Então é uma política assim, eu te ajudo, você me ajuda. Basicamente, a política dos governadores é isso, mas ela dá uma característica importante que está escrito aqui embaixo agora, que eu vou falar agora, e vocês não podem esquecer. Se perguntar lá, característica importante, o que é isso? Uma das características da política do café com leite ou da república oligárquica. Na questão das oligarquias, o poder regional, que seria o poder desses cafeicultores, ele influencia diretamente o poder do Estado e o poder federal. Em alguns casos, o poder regional chega a ser até maior do que o poder federal, porque o maior interesse é da elite agrária, dos cafeicultores. E são eles que estão lá em cima, inclusive, né? Vocês percebem? Então guardem isso. O poder regional, ele acaba sendo o maior influenciador do poder estadual e do poder federal. Vocês querem que eu dê um exemplo importante para falar como que isso funcionava? Simples, claro que vocês querem, né? Inclusive isso pode cair muito bem aí na sua prova. Em 1906, a gente vai ter aí no Brasil um acordo dos cafeicultores com o poder federal chamado de Convênio de Taubaté. Um acordo assinado na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. E o que é o Convênio de Taubaté? Um acordo realizado que diz que se o café ele chegar a entrar em crise de alguma maneira, a gente começar a reduzir a exportação do café brasileiro, o governo federal vai ajudar os cafeicultores de alguma maneira. Como que o governo federal vai fazer isso? Basicamente é comprando o produto dos cafeicultores. Ou seja, ele não vai deixar os cafeicultores entrarem em crise. O poder federal ele vai intervir diretamente. Aí você fala, e o povo? Eu te pergunto, e o povo? Não. A gente está falando da república oligárquica. O povo não está participando, o povo está sendo usado como cobaia, como massa de manobra para eleger esse pessoal. Eles têm medo, o povo está atrelado ao campo, trabalhando para esses coronéis, para esses fazendeiros. Então vocês percebem como é que a vida era extremamente difícil, eles estão ali através do voto de cabresto, né, se humilhando basicamente. Então vocês percebem? Gente, nesse período, dentro da república oligárquica, o que rolou no Brasil? Rolou que a gente teve a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, e o café ele deu mostras que ele vai começar a entrar em crise. Por quê? O que tem a ver a guerra com o café? Porque os países que estão envolvidos em guerra, eles deixam de consumir produtos supérfluos, né? O que significa isso? Inglaterra, Estados Unidos estava investindo na Primeira Guerra Mundial, depois ele entrou, eles reduzem um pouco a compra do café brasileiro. E o que o governo vai ter que fazer? Para a gente tentar ser um pouquinho menos dependente do café, o governo brasileiro começa a industrializar. É um surto industrial. A gente já falou aqui o que é surto, é uma industrialização rápida, principalmente de produtos alimentícios, tecidos, para a gente não ser tão dependente do café. É muito comum nesse período você ter mulheres, né, que eram donas de casas, né, naquele período, que ficavam só em casa, cuidando dos filhos, né, e tinham que tentar aumentar a renda da família, né, e começarem a trabalhar nas indústrias brasileiras. O Brasil precisava de mão de obra. Mas olha só, a gente ainda é muito dependente do café, mas essa história começa a mudar um pouco, justamente porque a economia do Brasil é muito fragilizada com isso, vocês percebem? Em 1903, a gente também vai ter o Tratado de Petrópolis. O que é o Tratado de Petrópolis? A Bolívia vendeu o estado do Acre ao Brasil. Se eu não me engano, a quantia foi de 10 milhões de dólares. Eles venderam o estado do Acre para o Brasil. Mas tem um interesse nisso? Lógico que tem.
O Brasil adquiriu o Acre da Bolívia, porque também na política do café com leite, aí, na República Velha, né, na verdade, a gente tentando ser um pouquinho menos dependente, tá, dessa economia cafeeira, mas ainda se tratando com a elite brasileira, começa ali o ciclo da borracha. A gente está vivendo a segunda fase da Revolução Industrial, que é muito marcada pela indústria automobilística. E o Brasil começa a descobrir a questão do látex. A floresta amazônica começa a encher de gente para tentar extrair ali o látex, né? O seringal, né? Então o Acre foi comprado justamente para entrar nessa questão do ciclo da borracha. Estados como o Amazonas, o Pará, começaram a se modernizar muito rápido, começaram a receber obras muito importantes, bonitas, teatros. A elite começou a frequentar muito o norte brasileiro, justamente porque a região ficou muito rica. Por conta dessa revolução industrial que está acontecendo na Europa, a segunda revolução industrial, né, a indústria automobilística crescente, e o Brasil ele gerava o quê? Ele tinha a matéria-prima, né, principalmente aí para a fabricação de pneus da indústria automobilística. Mas também foi basicamente um surto também, tá, gente? Porque isso também acabou muito rápido, justamente porque a concorrência de outros países acabou destruindo um pouco essa produção, né, esse ciclo da borracha aqui no Brasil. Então vocês já sabem como que o Acre foi adquirido, dentro de um contexto econômico que o Brasil estava precisando de um pouquinho mais de alternativas para salvar a economia brasileira. E é aí que a gente entra num período muito importante também, que a gente vai falar um pouquinho da crise da República Velha. Como que a República Velha ela entrou em crise? Gente, se a República Velha, esse momento que a gente está falando agora é da República Oligárquica / café com leite, quando o café ele entrar em crise definitiva, significa o quê? Os políticos donos do poder, que se baseiam na economia cafeeira, eles também vão entrar em crise. 1929 é o ano. Crise econômica mundial em 1929. Estados Unidos, a gente tem uma aula aqui falando sobre a crise mundial. Os Estados Unidos rompe com a compra do café brasileiro. Agora é definitivo, tá? Ele não reduziu não, ele rompeu com a compra do café brasileiro, né? Ele parou de importar café brasileiro. Então o Brasil, ó, tá lascado. O presidente no período aí era o paulista Washington Luiz. E com essa crise, ele colocou em prática o convênio de Taubaté. Lembra que a gente falou em 1906 que o governo iria ajudar? Sim, o governo brasileiro, através de Washington Luiz, passou a comprar o café dos cafeicultores. Primeiro ele estocava e depois ele queimava o café. Já me perguntaram muitas vezes em sala de aula por que queimar o café? Se o governo está comprando café dos cafeicultores, basicamente dele mesmo, né? Porque o governo é formado por cafeicultores. Por que ele queima o café? Meu irmão, lei da oferta e da procura, você some com o produto para ele ser valorizado. Se você mantém o produto em abundância, o Brasil estava tendo uma superprodução de café, porque não estava tendo mais compradores internacionais. E se a gente mantém esse café, desvaloriza. Você queima ele para poder valorizar, para poder aumentar o preço, para a população começar a querer comprar ele, para outros países depois quererem comprar ele também novamente. Então você queima ele. Só que o que isso tem a ver então com a política, com a crise da República Velha? Muito simples. Com a crise do café, como eu falei para vocês, a política também entra em crise. Era ano que a gente estava no governo do Washington Luiz, e o próximo presidente do Brasil, ou pelo menos o indicado, não o presidente, deveria ser um mineiro, Antônio Carlos. O Washington Luiz, temendo que esse conchavo de café, essas coisas, todos esses acordos não acontecessem mais com o Antônio Carlos, ele parou de indicar, ele não indicou o mineiro Antônio Carlos, ele preferiu indicar um outro paulista para concorrer à presidência, Júlio Prestes. Júlio Prestes, guardem isso, Júlio Prestes, tá? Então, São Paulo, que rompeu com Minas, falou assim, a gente não indica mais mineiro, agora a gente indica outro paulista. E Minas, já meio que sabendo que isso poderia acontecer, ele vai lá e ele se une a outros estados. Quem são esses estados? Minas Gerais se une ao Rio Grande do Sul, que era representado aí nessas eleições por Getúlio Vargas, que tinha boa relação com Minas Gerais, lá do Rio Grande do Sul, porque estudou em Ouro Preto, inclusive, fez escola de Minas, o Getúlio Vargas, e o seu vice da Paraíba, João Pessoa. Então nós temos São Paulo, através da figura de Júlio Prestes, para concorrer às eleições em 1929, e o seu maior rival, Getúlio Vargas, representando o Rio Grande do Sul, mas que tinha o seu vice João Pessoa da Paraíba e Minas Gerais apoiava. Minas Gerais
Rio Grande do Sul e Paraíba formavam um grupo que a gente chama de Aliança Liberal para tentar combater os paulistas. Olha o nome, gente, Aliança Liberal. O que seria liberal? Querem mais liberdade. Que tipo? Qual que era a proposta da Aliança Liberal? Acabar com a política oligárquica do Brasil, tornar o Brasil um pouco mais livre, dar liberdades individuais. Eles já diziam que eles queriam acabar com esse voto de cabresto, esse voto aberto e decretar o voto secreto. O Getúlio Vargas ele já tinha esse discurso, ele ainda não era muito conhecido, mas ele já tinha esse discurso. E nesse período também, que era contra os paulistas, a gente vai ter um movimento tenentista, um movimento extremamente importante na história do Brasil, que tinha um de seus líderes, o Luiz Carlos Prestes. O que é o movimento tenentista? Antes de tudo, Luiz Carlos Prestes não é o Júlio Prestes, tá? O Júlio Prestes era o candidato de São Paulo, o Luiz Carlos Prestes era um tenente brasileiro que era contra também, assim como a Aliança Liberal, ele era contra essa política aí dos paulistas, no poder, essa oligarquia dos paulistas. O Luiz Carlos Prestes e o movimento tenentista, então eles também queriam decretar o voto secreto no Brasil, eles queriam começar um processo de industrialização no Brasil e eram formados basicamente por tenentes, uma patente média do Exército Brasileiro, da classe média brasileira. Eles tinham como prática, eles tiveram um movimento muito importante aqui no Brasil, que eles tentaram tomar o poder, que, se eu não me engano, foi em 1922, a famosa Revolta do Forte de Copacabana, onde os tenentes marcharam rumo, tomaram o forte de Copacabana e marcharam pelas ruas, lutando contra o poder aí dos paulistas. Lembra, na capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Então eram 17 tenentes e um civil que aderiu ao movimento no meio ali, mas eles foram totalmente reprimidos pelas tropas do governo paulista, pelas tropas do governo federal. E eles tinham também, agora é muito importante, eles tinham também como prática o que a gente chama de coluna Prestes. O que era coluna Prestes? Os tenentes, os tenentistas, liderados por Luiz Carlos Prestes, eles rodaram regiões mais remotas do Brasil. Se eu não me engano, aí chegaram a rodar aí 4.000 quilômetros pelo Brasil, em regiões mais remotas, tentando conseguir apoio da população brasileira mais humilde para tentar derrotar essa oligarquia paulista que está no poder. Você tem muitas coisas que vão falar aí da famosa coluna Prestes. O próprio Luiz Carlos Prestes, muito tempo depois, ele faz uma autocrítica, ele diz que eles erraram muito na coluna Prestes. Você tem registros de pessoas que dizem que eles foram violentados quando a coluna Prestes passou, foram saqueados, mas, ao mesmo tempo, o objetivo principal da coluna Prestes era atrair a grande população mais humilde numa luta contra os paulistas. Ok, chegamos ao processo eleitoral principal aqui. Em 1929, Júlio Prestes contra Getúlio Vargas. Júlio Prestes de São Paulo, Getúlio Vargas da Aliança Liberal. Júlio Prestes vence Getúlio Vargas. Aí você fala, nossa, mas nem unindo Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba e uma porrada de outros estados, eles não conseguem derrotar aí os paulistas? Pois é, mas você tem registros importantes, e eu falei isso para você na aula de hoje, que o processo eleitoral era fraudulento. E São Paulo foi acusado de fraudes no processo eleitoral. Significa que eles venceram, mas eles venceram irregularmente. Pelo menos na concepção da Aliança Liberal foi isso que aconteceu. Mas como a gente sabe que esse processo eleitoral é fraudulento, a gente sabe que a possibilidade deles terem feito farsas eleitorais ali eram muito grandes, O Getúlio Vargas, ele vai para São Borja, sua cidade ali no Rio Grande do Sul, e ele já estava meio que bolando um plano de tentar dar um golpe nos paulistas caso acontecesse isso do Júlio Prestes vencer. Eles primeiro acusaram aí o Júlio Prestes de ter vencido ilegalmente. Outras coisas vão acontecer, como o vice do Getúlio Vargas, o João Pessoa, lá da Paraíba, ele vai ser assassinado por questões pessoais, mas a Aliança Liberal vai falar que foi culpa dos paulistas, que os paulistas fizeram isso, para tentar fazer com que o povo, o Getúlio Vargas, quando a gente for falar de Vargas, eu quero que vocês entendam muito bem isso, ele sabe muito bem lidar com essas questões, de pegar um evento que não tem nada a ver com política necessariamente e transformar isso num evento político. Então eles vão começar a fazer a população brasileira enxergar os paulistas com outros olhos. E se fortalecendo agora com o apoio do Exército, pelo menos uma boa parte do Exército, também com o apoio da população, Getúlio Vargas marcha para o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Está dado um golpe de Getúlio Vargas no ano de 1930.
que o Getúlio Vargas vai chamar de Revolução de 1930. Esse é um termo que ele chamou. Por que ele chamou de revolução? Porque, segundo ele, agora ele vai modificar a estrutura política e social do Brasil. Econômica também. Vocês lembram o que é revolução? Uma transformação? Então, o Vargas, ele diz que ele vai transformar. Em 1930, Vargas assume o poder de maneira provisória, porque ele deu um golpe, de fato, ele não foi eleito, ele dá um golpe no Júlio Prestes, começa o governo provisório, ok? E coloca fim à república que estava ali, que agora ele vai chamar de República Velha. Tudo que tem antes é velho. Uau, gente, muita coisa, não é coisa demais, né? Fala a verdade, mas é muita coisa importante. Depois a gente vai falar um pouquinho mais ainda da República Velha, tá? Mais pra frente a gente vai falar também das revoltas que aconteceram na República Velha, que é preciso que vocês saibam, tá? Aqui a gente falou de uma parte política, desse processo aí que a gente está caminhando, né? Desse processo econômico, mas eu espero de coração que vocês tenham gostado. Deu um trabalhão preparar essa aula, deu um trabalhão aqui montar as coisas, então eu peço para vocês que, se vocês gostarem, curtem, compartilhem, mas curtem mesmo para dar uma força aqui para o canal e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, seguir aí a gente nas redes sociais, tá bem? Foi um grande prazer estar aqui, como sempre, com vocês. Beijos. Fui!